Vou começar o vídeo mostrando duas fotinhos. Sabe o que é isso aqui? O Thiago, alguém hasteando uma bandeira do Brasil. Sim. Sabe onde é isso? Vou te mostrar onde é isso aqui. Embaixada da República da Argentina, a bandeirinha do Brasil. Essa é a Embaixada da Argentina na Venezuela, tá? Na do Peru tá a mesma coisa. O que aconteceu, Thiago? O Milei teve que se humilhar pro Lula e pedir ajuda pro Lula. E ainda fez post nas redes sociais se humilhando, agradecendo a ajuda do Lula no caso da Venezuela. Vou te explicar tudo aqui. Olha, quantas mentiras. O que está acontecendo na Venezuela aqui seria como se, imagina, o Brasil tem a sua urna eletrônica e tem observadores internacionais. Imagina se depois da eleição do Lula, os Estados Unidos, a Argentina, do Milei, o Peru, que tem um governo de extrema-direita, outros países aí com governos de extrema-direita chegassem, ou até governos neoliberais chegassem e dissessem, olha, Brasil, vocês não liberaram aí as atas eleitorais? Eu não acredito que o Lula ganhou do Bolsonaro. Vocês põem qualquer coisa aí nessa urna, ninguém sabe, isso é fraude. Quem ganhou é o Bolsonaro, pô. É só ver o Datapovo aí, pô. O Bolsonaro que ganhou. Independente do Datapovo mostrar o oposto. Aí, o que ia acontecer? Esses países dizem, não reconheço o resultado. Aí chega a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é ali a central de golpes dos Estados Unidos, já deu mais de 10 golpes de Estado só nesse século, ou seja, nos últimos 24 anos, e dissesse assim, não vale essa eleição no Brasil. Se vocês continuarem assim, nós vamos impor sanções a você. E aí o Brasil vai virar um país pobre, paupérrimo, dos mais pobres do mundo, porque vocês vão ser proibidos de fazer negócios não só com os Estados Unidos, as sanções fazem com que qualquer um que tente fazer negócio com vocês seja sancionado também, ou seja, vocês estarão proibidos de fazer negócio com qualquer país do mundo. Imagina isso? Pois bem, e olha que no Brasil nem tem voto impresso, hein? Na Venezuela tem. O que aconteceu? No ano passado, foi assinado um acordo em Barbados em que todos os países da América Latina, Estados Unidos também estava lá, mas não assinou, se comprometeram a observar as eleições venezuelanas. A oposição e o atual governo se comprometeram aí a participar e a fazer eleições limpas, transparentes, etc, etc. A oposição colocou como candidata Maria Corina Machado. Ela é a verdadeira candidata de oposição. No último vídeo que eu fiz sobre o assunto, até falei a candidata, porque ela tem um fantoche lá, que é o Gonçalves, que é fantoche dela. Quem aparece no microfone, quem faz as declarações, nas fotos na imprensa, aí sempre aparece ela. Maria Corina, ela ajudou a sequestrar o então presidente Hugo Chávez em 2002. Ela sequestrou, colocaram um fuzil, uma arma na cabeça do Hugo Chávez, forçando ele a assinar uma renúncia. O Hugo Chávez, então, acabou não renunciando, o povo chegou, tirou o Hugo Chávez de lá e ele voltou nos braços do povo. Foi uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela é o país no mundo que mais tem petróleo. Para você entender o quanto de petróleo que tem a Venezuela, isso lá em 2002, hein? Olha só que uma coisa lá. Eu vou te mostrar aqui um videozinho bem rápido que mostra aqui uma comparação de quanto petróleo tem cada país da América Latina. Então tá aqui, ó, tem Cuba, Trinidad e Tobago, Chile, vamos vendo aqui os países, Peru, Argentina, olha como o Brasil tem Colômbia, tal. Aí você vai ver que o Brasil tem muito mais petróleo do que os outros países aí, e aí você vai ver aqui, ó, o Brasil é o segundo da América Latina, essa é a Venezuela, tá? Aquilo é o Brasil já com pré-sal. Então você vê quanto petróleo tem a Venezuela, até comparado com o Brasil, é uma coisa, é uma loucura. Se você pensar que no Brasil fizeram a Lava Jato, e na época da Lava Jato, qualquer um, inclusive eu lembro, já existiu o Plantão Brasil, não tinha no YouTube, mas tinha nas outras redes sociais. Qualquer um, até na esquerda, que tentasse falar contra o Sérgio Moro ou contra a Lava Jato, era achincalhado até pela própria esquerda, que era manipulada pela Rede Globo. Pelas mentiras da Rede Globo. Eram anos e anos e anos de mentira, falando que o PT criou uma cleptocracia no Brasil, que roubar era a regra, que o PT era o pior partido da história. Lembre-se, a Dilma caiu com 8% de aprovação. Muitos dos que me assistem hoje desaprovavam o governo Dilma e eram a favor do golpe contra a Dilma. Sim ou não? Comenta aí, sim ou não. Os que falam, não, eu não, Thiago, mas entre as pessoas que você conhece, era assim ou não era? 8% de aprovação quer dizer que 92% ou não estavam nem aí ou desaprovavam a Dilma. Quer dizer, estamos falando aí de 10 em cada 11 brasileiros. 10 em cada 11. Pega um time de futebol, só tem um que apoia. O resto, ninguém apoia. Era isso.
Na Venezuela, o volume de mentiras da imprensa é muito maior. Então a imprensa começou a acusar fraude na eleição sem nenhuma prova. Tem lá o voto com urna eletrônica. A urna eletrônica da Venezuela é auditada, assim como é a do Brasil. Imagina se no Brasil dissessem, teve fraude. Na Venezuela, a mesma coisa. Imagina, se cada vez que você não gosta do resultado na urna eletrônica, você fala, o cara que ganha é ditador. Os bolsonaristas acham que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eles até hoje, eles dizem que a urna eletrônica do Brasil é fraudada. E olha que no Brasil não tem voto impresso. Na Venezuela tem. A oposição da Venezuela, que é financiada pelos Estados Unidos, falou que tem as próprias atas de votação e inventou que ganhou com 70% de votos sem mostrar nenhuma prova. A imprensa, que obviamente está aí a serviço dos Estados Unidos, também falou que isso é fraude, não sabemos como, mas é fraude. O Maduro falou, vou mostrar as atas de votação. Não mostrou até agora. Então tem lá um impasse muito grande na Venezuela. Algumas pessoas acham que é fraude, outras que não. O Datapovo mostrava, o Datapovo, como se isso falasse alguma coisa, mostrava que a oposição tinha certo apoio e o Maduro tinha um apoio muito maior nas ruas. Porém, a oposição dizia que era perseguida e que por isso não conseguia lutar, porque eles não conseguiam fazer ali os comícios onde eles queriam fazer. Não fizeram o último comício aí da Maria Corina Machado, que não pôde disputar porque é golpista, junto com o Gonçalves. O último comício deles, eles fizeram sem microfone, falando que, não deixaram a gente usar microfone. Aí depois o pessoal do governo falou, a gente tá nem aí se vocês estão usando microfone, não, façam o que vocês quiserem. Para quem não sabe, na Venezuela, os 3 maiores canais de TV são de oposição. É como se você tivesse na época da Dilma, você tivesse ali, a gente tinha a Globo, tinha o SBT, a Band, a Record, todos eles contra o governo Dilma e disseminando mentiras contra a Dilma todos os dias. Na Venezuela tem a mesma coisa. 3 dos 4 maiores canais são de oposição. O único que não é de oposição é a Telesur, que é o 4º maior canal da Venezuela. Você fala, que ditadura é essa, né? Todo mundo faz oposição. Pois bem, aí o que acontece? Começou aí uma pressão danada pro Lula chegar e falar, eu vi gente da esquerda, fiquei com vergonha. Gente da esquerda falando, não, o Lula tem que condenar, tem que ter um adulto na sala. O Lula está tentando evitar uma guerra na Venezuela. Por que guerra? Quem acompanha o Plantão Brasil sabe, eu falei aqui inúmeras vezes, a Terceira Guerra Mundial não vai ser uma guerra num lugar ou num continente só, vão ser várias guerras ao redor do mundo. Os Estados Unidos conseguiram já uma guerra ali na Ucrânia e na Rússia. Aí os Estados Unidos, financiando Israel, já foram mais de 50 bilhões de dólares, conseguiram uma guerra no Oriente Médio. Ontem foi o funeral do líder do Hamas, o líder político do Hamas, que era a única pessoa ali no Hamas que estava tentando um acordo de paz com Israel. Ele era o único, ele era o grande mediador. Ele que viajava o Oriente Médio e tentava um acordo de paz. Israel assassinou ele dentro do Irã. Alguns vão falar, não interessa. Gente, o Irã tem soberania. O Irã é um país soberano. Não pode um outro país chegar e bombardear o Irã. Isso não pode. Israel bombardeou 4 países no mesmo dia, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E ninguém fala nada, continua lá participando das Olimpíadas, com o hino e com a sua bandeira. Esse é Israel, sem nenhuma sanção de ninguém. Ou seja, as regras servem para uns e não servem para outros. Ok, o Irã falou que vai ter volta. O Irã está tentando evitar uma guerra, já são algumas provocações aí feitas ao Irã, mas o que acontece é que agora não tem mais mediador. O único mediador foi assassinado. Ok. Aí tem já uma guerra no Oriente Médio. Tanto a Kamala Harris como o Donald Trump falaram que o plano deles ganhando a eleição é uma guerra contra o Irã. Os dois já falaram. Então dificilmente não teremos uma segunda guerra aí, que vai ser a guerra no Oriente Médio. Na Ásia, os Estados Unidos estão tentando, o governo Biden está tentando de tudo para ter uma guerra em Taiwan. Até o momento não conseguiram, porque o governo de Taiwan não é tão irresponsável como é o Zelensky ou como é o Netanyahu. Estão esperando eleições aí em Taiwan e os Estados Unidos estão aí investindo em gente muito mais aliada aos projetos deles para que chegue aí alguém extremamente irresponsável a ponto de peitar a China e ter uma guerra na Ásia. E temos aí na América do Sul. Na América do Sul é fácil, mas muito fácil achar gente bandida e irresponsável. Temos na América do Sul uma oposição na Venezuela que há mais de 20 anos tenta dar golpe, que novamente tenta dar golpe. A briga é esquerda progressista contra imperialismo. O Maduro tem problemas, tem muitos problemas. O Maduro, para você ter uma ideia da diferença, o Hugo Chávez morreu em circunstâncias bem estranhas em 2015. O Hugo Chávez ele conseguia rebolar para lá e para cá
e a Venezuela subiu. O IDH da Venezuela chegou a ser o segundo melhor da América Latina. Ele erradicou a analfabetização na Venezuela, ele estava perto de erradicar a fome na Venezuela, ele fez os índices todos econômicos e sociais da Venezuela dispararem. Isso não é bom para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem um país que seria, com todo o petróleo que tem, que seria a Suíça da América Latina, um país pequenininho, com todo o petróleo que tem a Venezuela. Quem acompanha aqui o Plantão Brasil, eu já falei, olha, com o novo pré-sal, o Brasil tende a ser a Suíça da América Latina. Com o novo pré-sal, o Brasil não vai ter nem 10% do petróleo que tem a Venezuela, que é um país desse tamanho. Venezuela tem 15 milhões de habitantes. Eu vejo plantonistas que acham, mas Thiago, o Lula não pode porque é uma ditadura. Gente, vai num ponto de ônibus, vê se o trabalhador que acorda 4 da manhã não tá nem aí pra Venezuela. Ele quer saber da vida dele, da economia do Brasil. Mas os bolsominions, a imprensa, tentam aí falar aí do assunto como se fosse aí um assunto de extrema importância, se lá é ditadura ou não. A importância é a seguinte, os Estados Unidos querem uma guerra na Venezuela. Só que eles não estão sabendo como fazer. O Donald Trump já falou que se ele tivesse ganho a eleição do Biden, já teria tido uma guerra. Só não tivemos guerra na Venezuela porque, por sorte, os militares brasileiros são covardes. São covardes, cagões. O militar aí, que é o grande prodígio, que é o tenente coronel Cid, quando ficou sabendo que ia ser preso, desmaiou. O Trump queria uma guerra usando o Bolsonaro, usando os brasileiros. Porque os Estados Unidos agora eles não entram eles na guerra. Veja, eles têm uma guerra contra a Rússia, mas eles usam soldados ucranianos. Eles têm uma guerra no Oriente Médio, vão ter contra o Irã, mas eles usam soldados israelenses. Eles não vão para a guerra. Eles queriam uma guerra contra a Venezuela usando soldados brasileiros. Se eles conseguirem um governo na Colômbia, no Peru ou em algum outro país que seja burro o suficiente para querer guerrear contra a Venezuela, eles vão para cima. No caso, o Bolsonaro era burro o suficiente. Porém, e eu lembro, eu mostrei na época vídeo aqui, o Vladimir Putin mandou um avião para a Venezuela dizendo que esse era um avião com armamentos, talvez até com bomba atômica. O Bolsonaro, no dia seguinte, fez uma live falando que não vou fazer guerra, pô, vocês não viram o avião que chegou da Rússia lá? Não. Bolsonaro recuou 10 passos e o assunto morreu. Mas o Trump falou que ele, ganhando, ele ia fazer essa guerra sim ou sim. O Biden, então, ligou para o presidente Lula para ver, pô, e a gente faz o que aí da Venezuela? O Biden tem uma visão clara, ele é a favor do golpismo, porque o golpismo vai entregar lá todo o petróleo para a Venezuela. É isso, a extrema-direita, apoiada pelo Trump, pelo Bolsonaro, você vê como às vezes os interesses deles são comuns, né? Por exemplo, em Israel, aí não é chamado de ditador, né? O Netanyahu que está lá há 15 anos no poder, acabou com a Suprema Corte, acabou com a oposição, aí não é. O Netanyahu se encontrou com a Kamala Harris, estava lá abraçando ela prometeu que não vai faltar dinheiro para matar inocente na Palestina para ele. No dia seguinte, ele se encontrou com Donald Trump, que prometeu a mesma coisa. Ó, se eu ganhar, não vai faltar dinheiro aí pra gente matar inocente na Palestina, no Irã, onde quer que seja, tá? Os dois estão fechados, juntos, o mesmo interesse. Na Venezuela, a mesma coisa. A diferença é que lá a Corina ela é extrema-direita mesmo. No grupo dela tem gente que é da direita neoliberal e tudo mais, só que eles já falaram, a principal proposta deles é privatizar entregar todo o petróleo para os Estados Unidos. Essa é a principal proposta deles. Lembremos, os Estados Unidos estão precisando de petróleo, porque assim eles conseguem aumentar as sanções contra a Rússia. O que acontece é o seguinte, alguns dizem, Thiago, a Venezuela está em frangalhos, é impossível Maduro ter ganho a eleição. Só que a economia da Venezuela melhorou muito, mas muito nos últimos 2 anos, porque os Estados Unidos tiveram que tirar sanções ao petróleo venezuelano. Os europeus continuam com as sanções, mas os Estados Unidos tiraram. Então, a economia da Venezuela melhorou significativamente. O desemprego na Venezuela é menor que no Brasil. O salário médio na Venezuela é muito maior do que no Brasil já faz tempo. Aumentou muito o salário médio na Venezuela. Então, com a economia lá tinindo, tem uma chance grande do governo ter ganho realmente a eleição. Apesar de alguns falarem que não. Veremos. Aí, o Lula conversou com o Biden e falou, Biden, não tem como vocês ficarem com essa agressividade toda, não. Ele vai mostrar as atas aí, o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral lá, tem 1 mês. Em toda a eleição, isso foi nas eleições que o partido do Maduro perdeu faz 3 anos, quando a economia estava muito ruim pelas sanções americanas, eles perderam 3 governos estaduais. Também é a mesma coisa, eu voto com urna eletrônica, tem o voto impresso e as atas em 30 dias são divulgadas. E aí você verifica aqui, ó, tem o mesmo número de votos aqui do que tem aqui? Tem. Teve na eleição que eles perderam também, teve nas eleições estaduais lá na Venezuela que eles ganharam, tem nas municipais que eles perdem, tem nas que eles ganham, o mesmo aí na nacional. Só que na nacional
a extrema-direita usa a estratégia que é a mesmíssima que o Bolsonaro ia usar. E se você é esquerda e fala, não, Thiago, mas olha, porque assim, você tá igualzinho ao bolsonarismo. Igualzinho. O Bolsonaro queria voto impresso no Brasil para quê? Qual que era a tática? Que foi utilizada pelo Trump. Lá não tem urna eletrônica, é só voto em cédula. Eles criavam cédulas falsas. O pessoal do Trump gravou vídeos fake de cédulas no lixo, falando, olha, votos pro Trump foram jogados no lixo, olha, o Trump ganhou. E aí eles contestaram o resultado das eleições. Foi isso. O Bolsonaro ia fazer a mesma coisa com o voto impresso. Eles iam criar cópias ali de votos para o Bolsonaro, falar que esses votos foram descartados pelo TSE e falar que o resultado da eleição foi uma fraude, que a urna eletrônica é uma fraude. Eles contestaram oficialmente o resultado da eleição. Levaram até uma multa de 22 milhões. Na Venezuela, a diferença é que tem voto impresso, então eles podem fazer a mesma coisa. Inventar votos ali para o candidato de oposição e contestar o resultado da eleição. Aí o que acontece? O Milei, que é de extrema-direita, o presidente do Peru, que é de extrema-direita, e alguns outros aí, resolveram peitar o Maduro. E pô, você vai peitar o Maduro que tem pavio curto? É igual você peitar o presidente da China. Só que o presidente da China é muito mais paciente. Você vai peitar o Maduro? Ah, não vai, né? O que o Maduro fez? O Maduro falou, pô, então vocês estão expulsos daqui. Saiam do meu país, não preciso de vocês que se danem. O Maduro vai continuar vendendo petróleo para os Estados Unidos e vai continuar melhorando a economia da Venezuela, que hoje está 100 vezes melhor que a da Argentina, a do Peru, a do Equador, a da Colômbia, a do Chile, está muito melhor a economia lá hoje. Ele vai continuar vendendo porque os Estados Unidos precisam. Então para ele tá nem aí, não preciso de vocês. Olha o que aconteceu. Tem um problema. Alguns opositores do Maduro, criminosos, que já foram condenados, estão na embaixada da Argentina. E sem embaixada eles vão para onde? Aí o Milei, o pior, tem dezenas de milhares de argentinos na Venezuela. Esse pessoal vai fazer, quando quiser renovar visto, de renovar passaporte, tiver algum problema, vai reclamar onde? Não tem embaixada. Não dá para viver sem embaixada num país no mesmo continente. Uma coisa é você tirar sua embaixada lá no fim do mundo, outra coisa é aqui do lado. Milei ligou pro Lula implorando, ô Lula, me ajuda, Lula, me ajuda. Você pode aí assumir a embaixada da Argentina? Então, foi hasteada a bandeira brasileira em solo argentino, que embaixada é solo argentino, essa embaixada da Argentina aí na Venezuela, tá? E o Milei ainda publicou uma mensagem que eu vou ler aqui para você, ó. Agradecimento ao Brasil. Agradeço enormemente a disposição do Brasil de ficar com a custódia da embaixada argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da Argentina e dos cidadãos argentinos ali. Qualquer argentino que tenha problema agora, problema de visto, passaporte, qualquer coisa assim, na Argentina, vai ter que ir lá na embaixada do Brasil, da Argentina, lá, com um brasileiro. É isso, humilhação total pro Milei. Ele quis lacrar, olha, tô aqui peitando, pum, levou uma pancada de um país que hoje é muito mais poderoso e muito mais rico que a Argentina. Então tá ruim aí pra esse pessoal, o Lula tá ali sambando ali para tentar evitar uma guerra, porque o plano final desse pessoal é uma guerra na Venezuela. Tentaram aí em Essequibo, a Inglaterra, hoje, nesse exato momento, a Inglaterra está roubando petróleo venezuelano lá em Essequibo, já estão roubando, e estamos falando aí de muito petróleo, não é pouco não, é muita grana, e agora estão tentando aí, usando a eleição da Venezuela, essa que tem mais problemas de todas as outras. Então, veremos o que vai acontecer. O que o Lula não quer é uma guerra do lado do Brasil. Isso é o que ninguém quer. Eu acredito que nem os bolsominions militares querem guerra, porque esses aí por pura covardia, né? Mas ninguém quer uma guerra do lado do Brasil. Mas lembre-se, já falei 1000 vezes, a Terceira Guerra Mundial serão várias guerras em vários locais, os Estados Unidos só não querem do lado deles. Mas se tiver em todos os lugares onde eles puderem, principalmente do lado de países dos BRICS, estamos falando de dois, a Venezuela que vai entrar nos BRICS e do Brasil, que é um dos líderes dos BRICS, aí é melhor. Tem uma na Rússia, que é dos BRICS, vai ter uma no Irã, que entrou nos BRICS, vai ter querem uma na China, que é dos BRICS, veja só como são as coisas. Esse é o plano deles para tentar manter aí o imperialismo americano, para tentar manter aí os Estados Unidos como os chefes do mundo. Eles fazem o que querem, eles podem promover genocídio, promover ditaduras militares com tortura, etc, etc, onde eles querem roubar as riquezas de todo mundo e continuarem eles ricos e os outros cada vez mais pobres. Isso é o que eles estão fazendo aí desde os anos 40, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, falou!